Bem-vindo todos a mais um episódio do R3K, nosso podcast. É sua saúde, nossa especialidade. E hoje vamos conversar sobre alergias. Alergias, especificamente alergias alimentares. As alergias é um tema que vem ganhando cada vez mais importância no mundo, não só na pediatria, mas em todas as faixas etárias. E, em especial, as alergias alimentares, com tantos novos alimentos e agora estudando, como nós estamos estudando, os ultraprocessados e todos esses impactos que tem na saúde humana, a gente precisa falar sobre isso. E nada melhor, ou ninguém melhor, né, Rosana, para estar conosco nesse bate-papo com a nossa querida amiga, especialista em alergia alimentar, a doutora Renata Coco, que é médica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia das BAE, que é do Hospital Israelita Albert Einstein, professora da Faculdade Albert Einstein. Renata, muito bem-vindo, muito obrigado por vir conversar com a gente sobre um tema tão caro para nós todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Imagina. E eu vou, como eu não sou pediatra, certo? Eu já vou para a pergunta que todo mundo me pergunta. Eu falo, gente, eu não sei exatamente. Não, a frequência que nós estamos vendo hoje, especificamente de alergias, mas de alergia alimentar, em especial nas crianças, né? A minha pergunta que eu sempre faço é, de fato, esse número está aumentando ou nós estamos percebendo mais, nós estamos fazendo mais diagnóstico? Qual é o número aí que a gente realmente tem que falar, não, é isso que está acontecendo? É verdade, né? Será que é tudo isso? Rosana, eu faço alergia alimentar há 25 anos. Então, eu falo que eu sou um parâmetro meu comigo mesma. Ótimo. Eu estou vendo, a gente não tem, infelizmente, ainda estudos epidemiológicos nacionais que nos permitam falar o número. Mas, nitidamente, isso está crescendo. Ou seja, de fato, nós temos mais casos. Exato. Tanto o número de pacientes que já apresentam, quanto o número de pacientes novos. Eu estou vendo, assim, porque eu sou a mesma pessoa para avaliar o paciente, para pedir o exame, para identificar. Então, eu consigo ver nessa prática clínica que as coisas estão aumentando de fato. As doenças alérgicas, na verdade, são doenças de vida moderna, né? Uhum. Tem, assim, uma questão relacionada com assim, né? Com a epigenética que a gente fala que é muito grande. Então, as alergias respiratórias, elas se mantêm num platô. E as alimentares estão explodindo. Eu falo que essa leva de criança que está nascendo agora está incrível, não estou conseguindo dar conta da demanda. Por outro lado, o número de superdiagnósticos ainda é maior do que realmente deveria ser. Porque o termo alergia é uma coisa muito comumente utilizada. Então, qualquer reação que está relacionada com a ingestão de um alimento já é taxada como alergia. E muitos sintomas que inadvertidamente, né, se colocam como alergia, na verdade não são. Você quer um negócio? Aumento de muco relacionado com leite. Nas fezes. Nas fezes ou em vias aéreas. Isso é mito. Nas vias aéreas né? também. Porque tem bastante relação. Não é? Né? Ou distúrbios de comportamento, até transtorno de espectro autista. Né? De atenção. Exatamente. Então, de fato, está aumentando, isso é fato, mas a gente vê tem que o pseudodiagnóstico também. Mas muitos. A gente... Fala. Não, eu só ia perguntar o porquê, então, já que né, você falou que está explodindo a alergia alimentar, nessa leva de crianças, tem algum motivo além do... ou é tudo do meio ambiente? A pergunta que eu todo dia, assim, recebo, mas por quê, né? Nem eu, nem meu marido, né? A mãe fala assim, somos alérgicos, de repente tem uma criança que com 2 anos... com traços de castanha, porque castanha está na crista da onda, né? Eu achei que amendoim, castanha, se fosse ficar só nos Estados Unidos, na Europa. Não, está uma realidade e indo parar na UTI, assim, está uma coisa muito feia. E a gente não consegue definir um causador, e na verdade não existe, é uma cascata de questões aí. O fato é, a gente... Assim, existe uma menor mortalidade infantil por infecção. Existe mais saneamento básico. A gente está mais controlado nas infecções. Talvez para dar... Que é a questão meio da hipótese de higiene, né? Que não foi totalmente descartada. Para dar um equilíbrio nesse sistema imunológico,
as respostas vão para outro lado. Mas associado a isso, porque vai muito além, né? Isso aí, assim, a hora que a gente souber exatamente o que está acontecendo, talvez a gente vá em cima da causa e consiga alguma coisa para prevenir, que até aí, então, a gente não tem. Mas, assim, sem entregar a idade, vocês se lembram de ver kiwi na fruteira de vocês na infância? Não. É Não. só um exemplo, Não. né? Então, a gente tem mais contato com novos alimentos. Essa questão ambiental também entra na questão da alergia alimentar, está muito relacionado com desde tipo de parto, mais poluição, tudo isso. E a questão dos ultraprocessados, né? Que isso é uma coisa bem recente. A questão dos agrotóxicos também. E agora, a gente sempre achou, nossa, será que essa porcariada que nós estamos comendo tem a ver, né, com essa questão da alergia? E começaram a aparecer estudos robustos mostrando que tem sim, tem a ver, assim, as questões da alimentação e tem muito a ver. E agora a gente está entendendo um pouquinho mais o porquê. Grande vilão para nós pediatras, né? Talvez uma das mais frequentes é a proteína do leite de vaca, que talvez seja o grande, vamos dizer, alergeno, né? A substância alimentar que causa alergia nas crianças. E conta um pouquinho pra gente, qual que é a história natural? Ela cura mesmo com o passar do tempo? 2 anos? Tem alguém com alergia ao leite de vaca com 5 anos, com 10 anos, com 20 anos de idade? E conta também, obviamente, a diferença da lactose, da intolerância, que isso é uma coisa que é sempre bom a gente lembrar, né, Rê? É, aquela coisa, alergia, lactose. Exato, é uma exato. coisa que dá um pouco de arrepio, assim, Todos né? nós, né? O leite de vaca, ele é o primeiro alimento a ser introduzido na dieta do lactente. Claro. Como complemento do leite materno ou substituição. Então, de fato, é a primeira proteína alimentar. E eu vou te falar, Renato, quando eu comecei a fazer alergia alimentar, 90% talvez das alergias eram ao leite de vaca. A história natural também era diferente. Então, tinham alguns estudos que mostravam por volta de 3 a 5 anos, 80% das crianças saravam, remitiam, né? Perdiam essa alergia. Esse 3 a 5, ele foi aumentando. Então, assim, há 10 anos era 5 a 7. E hoje em dia, cada vez mais, a gente vê adolescentes e pacientes que chegam na segunda década de vida. Alérgico mesmo, né? Não, com anafilaxias, anafilaxia. assim, daquelas que você, né, fica preocupado. Porque tem uma outra questão, tem uma doença, né, uma condição também relacionada com a alergia alimentar, especificamente com leite, que é a esofagite eosinofílica. E quando ela está paralela, né, assim, simultânea a essa alergia a leite, ela torna essa alergia de uma forma muito diferente daquela clássica que a gente já conhecia. Então, até falo assim, alergia a leite de vaca, alergia alimentar, são várias doenças com um nome só. Porque as manifestações clínicas são diferentes, a história é natural, as comorbidades, coisas associadas são diferentes. Só que, além, assim, do leite, porque a gente tinha um grupo de 8 alimentos que respondia por 90% das alergias. Leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar. Essa lista está aumentando de um tanto. Eu fazia consultório, falei, isso não vai dar para o seu filho antes de 2 anos. Isso! Era a regra do pediatra. Eu falo que é difícil estudar, né? Porque no ano seguinte está tudo por terra. Exato. Essa lista está sendo complementada. Você não imagina o número de alérgicos à banana, por exemplo, mas com reações assim graves, anafilaxias. Gergelim, sementes. E por aí vai. Eu tenho um paciente oriental que fez uma anafilaxia, uma frutinha que eu nem conhecia, que chama quincan. Vocês já ouviram falar? É uma laranjinha pequenininha. Então, assim, está aumentando assim, a lista, né, dos novos alimentos. E tem umas coisas engraçadas também que eu falo que o paciente não lê mais o livro. Alergia, por exemplo, à carne vermelha, que ocorre depois da sensibilização da picada de um carrapato específico que chama carrapato celeste. Tá louco. Aí não dá mais para acompanhar. Não dá. Não, e só para finalizar a pergunta anterior, né, que a gente estava falando de intolerância e alergia. Intolerância... Boa. Isso que eu ia perguntar. Exatamente era essa a minha pergunta. A diferença, esclarece. Então, eu ia responder. Não, a Renata. Não, e é assim, uma dúvida bem frequente, né? Por isso que o pessoal fala de alergia à lactose. Não fala isso. Porque a lactose, ela é um açúcar, né? O principal açúcar do leite.
E uma grande parte da população, isso eu sei, em adultos, mais ou menos 60% dos adultos têm algum grau de intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? Conforme a gente vai crescendo, a gente não é mais bezerrinho, a gente perde a propriedade fisiologicamente de diminuir, ou assim, a gente perde a propriedade de produzir aquela enzima que quebra esse açúcar, que é a tal da lactase. Certo. E aí, a gente vai diminuindo mesmo essa capacidade de digerir o açúcar do leite. Aí, o que acontece? Ele chega íntegro lá no intestino para ser metabolizado, vem um monte de bactéria, fermenta, e aí leva aquela distensão abdominal, pode ter desconforto, pode ter diarreia, né, urgências e tal. Isso é dose dependente. Então, tem gente que consegue comer bolo, derivados, tal, e não acontece nada, mas quando vai tomar um copo de leite, dá tudo isso. Tem outras pessoas que nem bolo conseguem tomar. Mas isso é uma questão, não é envolvida pelo sistema imunológico. É um problema de digestão. É enzimático. Enzimático, exatamente, contra o açúcar do leite. Quando a gente fala de alergia, a gente está se referindo a alguma coisa na proteína. Então, isso serve para todas as alergias alimentares. O organismo reconhece aquela proteína daquele alimento como um inimigo. E aí, assim, na tentativa de expulsar esse inimigo, ele começa a produzir uma série de reações e são vastas, né, individuais, que pode ser um vermelho em volta da boca e pode ser um choque anafilático. Isso é a predisposição genética individual que dita. Que a gente, para os colegas que estão nos ouvindo, a gente chama de IgE mediada, que é a imunoglobulina da classe E mediada por então sempre com proteína. Isso é reação alérgica. Intolerância à lactose não tem nada de alergia, né? Não adianta ficar pedindo exame de alergia. Exato. Que vai vir tudo... Exatamente. Exatamente. Você quer... Não, a outra, você já comentou, mas eu queria só reforçar, por exemplo, dos ultraprocessados. Né? A gente sabe, daí não sei se você falou dos primeiros 2 anos, mas de uma maneira geral, nós estamos cada vez mais expostos. E expostos às coisas que a gente nem sabe, né? Porque o ultraprocessado, ele pode ter tanto algo que dá um aroma, algo que tem a cor. Ou seja, eu imagino que são vários fatores alergênicos que você vai acabar, talvez, não fazendo o diagnóstico específico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais da influência desses ultraprocessados e como é que eles podem estimular nossas... E como é que a gente reconhece que quem é o vilão daquele alimento processado que está causando alergia? É fácil? Opa! Você imagina que tem mais de 3.000 aditivos, né, já descritos. A questão que começou a sair não é nem assim que os ultraprocessados, se fala bastante assim em alergia corante, por exemplo, né? Não vai ser uma reação talvez imediata, ou pelo menos não na proporção que todo mundo acha que é. A questão é pior, no meu modo de ver. Na digestão desses ultraprocessados, eles transformam, né, essa digestão em produtos finais. Esses produtos finais, eles são metabolizados, eles levam uma série de reações. Então, por exemplo, emulsificantes, adoçantes, principalmente, né? Porque os corantes também estão relacionados, mas, de novo, não como reação imediata, mas olha o que ele faz, né, no nosso organismo. Tem umas células, né, assim, para explicar um pouquinho melhor, no intestino, que eles barram a entrada das proteínas para a corrente sanguínea. Esses aditivos, por exemplo, eles aumentam o espaço entre essas células. Então, essas proteínas vão ser absorvidas em tamanho maior. Sendo de tamanho maior, é mais fácil que o organismo, o sistema imunológico, reconheça como inimigo. Isso seria uma das formas. Vou até dar o exemplo, é um estudo do ano passado, assim, que eu achei lindo. O quanto que a questão da esofagite eosinofílica, que é um tipo de alergia, né, que dá no esôfago, está relacionado com a mudança dos leites de saquinho para a forma UHT. Então, para se manter, né, meses na prateleira do supermercado, é uma série de modificações lá da proteína, ultrafiltração e tal, né? Isso aí pode mudar a proteína do leite e é capaz de ser absorvida no esôfago também. Isso também poderia estar relacionado. Então, isso são questões assim que talvez expliquem esse aumento nas últimas décadas, porque está relacionado com essa alteração, assim, do que a gente
descasca muito menos e abre muito mais os pacotinhos. Mas não de forma imediata. É mais assim, na gênese do porquê desse aumento das alergias. Agrotóxico da mesma forma, né? Existem alguns estudos mostrando que as crianças alérgicas apresentam quantidades séricas de pesticidas maiores do que as não alérgicas. A questão, até a última consideração a respeito disso, dos ultraprocessados também, que está bem colocado já, é que eles alteram a flora intestinal, o microbioma. E a gente sabe que isso vem sendo estudado assim como né, assim, um grande papel assim, na reprodução de qualquer tipo de doença, inclusive das alérgicas. Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Isso é só a pontinha do iceberg mesmo. Antes de falar em tratamento e prevenção, eu queria te perguntar alguma coisa relacionada... Antes da prevenção, vamos falar um pouquinho de tratamento, que a princípio, para o leigo, quem fala, ele é alérgico a algum alimento, você faz uma dieta de exclusão, tira o alimento e resolveu a vida. Qual que é o tratamento que a gente dispõe hoje? De sensibilização existe? Quando a gente faz um tratamento de sensibilização, quando a gente pensa em fazer alguma coisa diferente do que é exclusão e o que é diferente hoje em dia? Ou um tratamento preventivo, de repente tem gente que quer tomar um remédio, que já sabe que vai ter alergia, que nem alguma a gente coisa ouve assim. História. Esse também dá arrepio. Na verdade, assim, o único tratamento 100% efetivo é a restrição total e absoluta do alimento. E você pensa que é fácil? Por exemplo, leite tem até em sabonete, né? Não, e produtos assim... Tinha, né? Acho que agora não tem mais, mas algumas marcas de atum em lata que tinha a proteína do leite. Leite no atum? Leite tem aqueles lencinhos umedecidos para limpar a fralda de neném. Assim, e não é só tirar o copo de leite, é uma coisa, mas realmente é a única forma 100%. Só que com esse advento, assim, tá aumentando, né, o número de alérgicos e a gravidade das reações, etc e tal. Então, está-se buscando, assim, outras formas, talvez mais direcionadas. O que não dá ainda é para romantizar que tudo está resolvido por meio da dessensibilização. Então, para alguns pacientes é muito interessante, porque não leva à cura, mas ele pode condicionar o sistema imunológico a entrar em contato, pelo menos com quantidades pequenas, e não fazer reações graves. Agora, os estudos, eles mostram que evidência A nós temos para leite, para ovo e para amendoim. Não dá para fazer para tudo. Dessensibilização, só para quem está nos ouvindo, é você oferecer doses pequenas, que a gente chama de imunoterapia, que, né? Na verdade, oferecer num ambiente controlado, né? Sob supervisão, assim, existe uma... Eu diria assim, é 100% de risco de você fazer uma reação. A grande maioria é tudo leve, mas ou na fase de indução ou de manutenção. Doses crescentes. Isso não dá para fazer em casa, né? Que a gente falava, aquele pinguinho de leite, né, fervido, não. Isso aí tem que ser feito por médicos experientes. Perfeito. Então, mas tem um monte de linha de pesquisa em cima de vacina. Eu tenho uma confiança grande a respeito disso, porque a dessensibilização consiste em você receber essa quantidade de alimento pro resto da vida. Se você parar, não se sabe o quanto que isso segura, né, a tolerância oral. Talvez se a gente conseguir uma forma de alterar a resposta do sistema imunológico, seria alguma coisa mais direcionada e mais resolutiva, menos paliativa. Eu vou fazer uma pergunta, de novo, não sou pediatra, então acho que quem está me ouvindo tem muitos não pediatras. O diagnóstico, no sentido assim, quanto que uma mãe, um pai, você precisa esperar a pessoa ter uma reação de verdade, o lábio inchar, para falar, isso deve ser alguma alergia alimentar, ou tem coisas um pouco mais sutis que as pessoas vão percebendo para fazer o diagnóstico e procurar, por exemplo, um especialista? Como uma infectologista de adulto, uma excelente pediatra. O Renato até estava falando dessa questão aí da IgE mediada. A verdade é que nos bebês, por exemplo, né, até o primeiro ano de vida, a grande maioria das reações, elas são daquelas formas não mediadas por IgE, que cursam com vômitos, com diarreia e, às vezes, dias, até semanas depois do consumo do alimento. Então, essa relação de causa e efeito não é assim tão simples de ser realizada.
Porque a gente sempre fala assim, ó, ninguém conhece mais a sua criança do que a mãe, os pais, no caso. Qualquer coisa de alterada, de anômala, refira para o seu pediatra. E aí, deixa que, talvez, se não for alguma coisa tão clara, tão sutil como essa coisa de comeu imediatamente, apareceu um vermelhidão, um inchaço de boca, deixa alguém avaliar por você. Até porque, assim, existem alguns métodos laboratoriais específicos para alguns tipos de alergia. Precisa ver realmente se é uma alergia, se for uma alergia, se é mediada, não mediada por IgE, para aí, então, começar a diagnosticar. Mas, respondendo, assim, mais claramente a sua pergunta, muitas coisas, tipo, criança que não come, às vezes ela pode estar com uma esofagite, como eu falei, por conta de alguma alergia alimentar. Aquela criança que vomita ininterruptamente, vai fazer exame de alergia, vai vir negativa e pode ser, seja, assim, um sintoma de alergia alimentar. Basicamente, o que eu falaria é qualquer coisa alterada, diferente, que chame a atenção, leve para o seu pediatra. As canetinhas de adrenalina, tão populares aí fora do Brasil e tão difíceis de ser acessados por aqui. E não é que ela saca da bolsa dela uma canetinha, tá aí na mão. Conta pra gente, Rê, como é que estamos com isso aqui no Brasil? Que indicação ela tem? Estamos em andamento aqui, mas de fato, assim, não temos ainda a produção nacional, tá? Mas nós temos distribuidoras que importam por um custo bem elevado. Podemos comprar aqui, então. Dá para comprar. Podemos quem pode, né, pagar, né? Por volta de R$ 1.500. Nossa. Uma caneta que é descartável, né? Dose única. Dose única. Tem a exatamente. pediátrica e tem a adulta, né? Até 25 quilos seria Isso. 0,15 e depois disso seria 0,3. Isso. Agora, isso aqui pode salvar vidas, né? Especialmente naqueles casos onde a gente sabe que houve alguma reação potencialmente mais grave antes. Então, eu saquei aqui das minhas coisas, porque isso aqui eu costumo explicar. Não adianta a gente ter uma arma em mãos e não saber o que fazer quando precisar. Claro. Esse aqui é só um dos tipos, né? Existem vários nomes comerciais, mas retira-se a tampinha, segura, e aí é aplicado na região lateral da coxa, né? De uma forma firme, segura por 10 segundos e aí vai até o serviço de emergência. Porque mesmo quando é feito isso direitinho, a chance de ter um efeito rebote, né, que a gente chama de reação bifásica de 4 a 6 horas depois, 25% dos pacientes apresentam. Então, é um negócio para quando vai viajar, principalmente assim, que fazer a gente... uma trilha ou Nossa, alguma coisa. E a gente está falando de alimento, mas É. pode ser picada de inseto, Isso. vespa, abelha, formiga, medicamentos. Mas então, isso não é para realmente, qualquer mãe que está nos ouvindo comprar e ter em casa para o de filho jeito que eu fico. nenhum. Até porque, assim, é uma medicação cara, Não, né? não, só Expira pra em um ano, entender. mas... E não são todas as reações que... Isso aqui tem efeito colateral também, né? Assim, dá uma taquicardia violenta. Então, seria para aquelas reações mediadas por IgE, né? Que são mais graves, com potencial risco de morte, justamente por conta da anafilaxia. Emergência. E precisa ser realmente, assim, bem indicada, né? Para não ter outros Perfeito. problemas. Vamos caminhar um pouquinho na prevenção, Rosana? Eu acho que a gente está falando muito de alergias, diagnósticos, sintomas. O que a gente tem hoje para prevenir que meu filho... Você falou da teoria da higiene, a gente passou rapidinho sobre isso. Teoria da higiene é aquela coisa, vamos deixar nossas crianças tomar as sujeiras, andar contaminado, vitamina S da sujeira, e, consequentemente, ele vai ser um cara menos alérgico no futuro. Outra teoria é você começar a falar na dieta da mãe na gestação. Eu vou melhorar o microbioma da mãe, isso ele vai ter outras bactérias lá, isso vai... Outra coisa é o aleitamento materno, ele é protetor ou não para doenças alérgicas. Outra coisa talvez seja mudar o pai e a mãe, né? A genética que você tem. Acho que não tá Não vai dar muito muito, certo, não estou ajudando. Mas conta aí, o que dá para fazer? Eu estou grávida, eu quero engravidar, sou alérgica, meu marido é alérgico. Como é que eu posso... O que eu posso fazer para meu filho não ser um grande alérgico? Até você falou um negócio interessante, porque isso, pelo menos um parente de primeiro grau, que seria pai, mãe e ou irmão, com alguma doença alérgica estabelecida, já torna a próxima criança como alto risco para. E aí, realmente, está aumentando, né? Assim, tem pouca coisa para fazer de tratamento. O que a gente faz para prevenir? É tão frustrante, mas eu vou falar. O que a gente costuma falar assim, ó, tem uma alimentação saudável, né? Pratique atividades físicas e cuide, sim, da sua alimentação. Materno, né? Então, aí a questão é o seguinte, ó.
Isso passou por diferentes altos e baixos também, por vários. Então, antes o que se achava é que se você retirar os principais alérgenos da dieta da gestante, quando ela se descobre grávida, você minimizaria. Isso foi por terra total, porque se você retira, ela não produz aqueles anticorpos de defesa que são passados, né, na placenta. Então, descobriu, mesmo que você já tenha um filho alérgico, não tira nada da sua dieta. Só que assim, coma peixe 3 vezes por semana, faça atividade física. Eu tenho, assim, impressão que é ruim de falar isso, mas poupe o estresse. É fácil, não né? é fácil. Devia ter um botãozinho de on e off. Mas, enfim, tente minimizar isso da melhor forma possível. Aquela coisa da dieta mediterrânea. Então, é peixe, azeite, frutas, legumes. Excelente, assim. Teve a criança. Até um parênteses, assim, existem alguns estudos falando que parto normal é mais saudável até do ponto de vista de alergia, porque se entra em contato lá com aquela flora, né, vaginal, e, enfim. Aleitamento materno, quem é mais amamentado tem menor chance de ter alergia alimentar? Em princípio, não. Mas eu vou te falar por quê. Você imagina o desenho de um estudo para a gente fazer assim, ó, teria que ser randomizado. Então, você vai ser amamentado, você não vai ser amamentado, a gente vai ver. Não dá. Impossível. Quando comparado com qualquer outra fórmula infantil, é óbvio, né? O leite materno é padrão ouro, mas não quer dizer que essa criança vai ser, né, tem uma tendência menor. É que ela vai ter tantos outros benefícios, mas da mesma forma que eu falei da gestante, não se tira nada da dieta da nutriz, que é a mãe que está amamentando, como forma de prevenir. A gente só pensa em algum tipo de restrição se essa mãe que está ingerindo alguma proteína e está veiculando pelo leite materno, se a criança tiver algum sintoma. Claro. Caso contrário, como prevenção, não tira nada. Perfeito. E aí, uma coisa importante é que, assim, fez 6 meses, né? Porque a gente segue as regras da OMS, que é diferente do que alguns países da Europa, que desmamam aos 4 meses, né? Na Austrália também. Então, aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Depois dos 6 meses, não tem justificativa de você protelar a introdução de nada para depois do primeiro ano de vida como forma de prevenir. Porque isso era uma coisa, né? Assim, não posso dar ovo depois dos 9 meses. Tinha a lista das frutas que você introduzia de primeiro. Isso, não Renato. Pode dar uma fruta. O cara mora num lugar que não tem a fruta que você quer dar. Exatamente. Não, é assim, ó. Fez 6 meses, você pode introduzir tudo. Não precisa ser tudo na mesma semana, claro. Né? Mas assim, não tem por que protelar a introdução. Ovo é um negócio, peixe, todo mundo fica com medo. O ovo desde que seja cozido, né? Claro. Porque essa leva de crianças alérgicas a ovo que eu tô vendo aí, é tudo porque começou com ovo mexido. Não, ovo mexido não desnatura a proteína, precisa, quando levantar a fervura, contar 10 minutos. Mas o restante, de acordo com a necessidade nutricional da criança, sempre tem alguém que mas pode dar frutos do mar? Não é proibido, mas assim, na minha casa não é uma rotina como ela gosta todo dia, né? Às terças-feiras só, né? Então, precisa ver bem, assim, os hábitos alimentares. Posso entrar com as castanhas? Se todo mundo em casa, né, fizer esse uso, assim, ok. Mas a chave, assim, né, a mensagem mesmo não há necessidade de introduzir nada novo depois do primeiro ano de vida por conta dessa prevenção. Um parêntese só. Nas crianças que têm uma predisposição maior por conta de história familiar, a gente fala assim, os mais alergênicos, introduz a cada 3 dias. Introduz num dia que os pais estejam em casa para poder observar. Mas não precisa ficar protelando a introdução, sob risco de aumentar o risco de alergia. Não, e isso me puxa uma outra coisa, agora puxando para o lado nosso aqui de vacinas, que não é nada incomum a gente ouvir também, a história de como ainda não tomou alguma vacina. Não, como não comeu ovo, não posso dar vacina do sarampo. Não, então, como ainda vai tomar a vacina de febre amarela, eu vou protelar a exposição ao ovo, a proteína do ovo, para ver, etc. Então, se não comeu ovo, não pode tomar vacina. Tem alguma verdade nisso? Nenhuma. Muito pelo contrário. Lógico. Assim, e até assim, né? Não sei se vocês iam falar essa questão. Ou seja, quem nunca foi exposto ao ovo pode tomar as vacinas deve, no período normais. certo, normalmente.
Porque a gente tem essa exposição a uma gema do ovo é muito maior, né, do que a quantidade de ovo que tem dentro de uma vacina de gripe, de sarampo, de febre amarela. Então, você está se expondo, fala, vou comer primeiro o ovo, se ele não morrer, não tiver nenhuma reação alérgica, eu vou dar a vacina. Não faz teoricamente, sentido. As vacinas, né, febre amarela com 9 meses, sarampo com 1 ano, já tem que ter sido exposto. Não é nem... E ainda tem muita mitos em relação à vacina da gripe, do sarampo, que às vezes são criados em embriões de ovos, mas a quantidade é mínima. Tanto é que a gente nem pergunta, né, Rê? Antes, alguém que vai tomar vacina de gripe fala, você tem alergia a ovo? A única pergunta que a gente faz é com febre amarela. A quantidade de ovo na vacina de febre amarela é grande, então a gente ainda toma cuidado nos alérgicos graves ao ovo, fazer vacina sob supervisão. Nem gripe, muitas vezes. Lembra que tinha aquela história que era alérgico, não podia tomar vacina de gripe? Não tem nada a ver. De jeito nenhum. Principalmente sarampo, né? Que a gente viu semana passada foi diagnosticado um caso de sarampo. Então, assim, essa coisa da vacina, pelo amor de Deus, não deixar de vacinar ninguém por conta disso. O que faltou a gente conversar? Acho que eu queria conversar antes da gente caminhar para o final, Rosana, da gente estar conversando sobre as alergias dos pais, né? Quando você tem a genética e o meio ambiente. Então, você tem um pai que é alérgico a um alimento específico. Então, o pai é alérgico a amendoim, a mãe é alérgica a camarão, tudo. A alergia específica, ela é também... É uma herança genética? Você tem? Ou se era alérgico, tanto faz se ele não tem uma rinite, se ele tem uma asma, se ele tem uma alergia ao amendoim? Vai ter um perfil alérgico. Exato. O seu perfil é transmissível, entre aspas, geneticamente. Esse perfil existe, sim. Mas, assim, a gente não está falando, por exemplo, de alergia a medicamento, né? Nem dermatite de contato. Então, se pai, mãe e ou irmão apresentarem asma, rinite, dermatite atópica, que é alergia de pele, e ou alergia alimentar. Aí a chance da prole é maior. Mas não necessariamente, por exemplo, se o pai é alérgico a camarão, a criança vai ser alérgica a camarão. Não. Pode ser alérgico a qualquer outra coisa. E como vocês falaram, é o perfil atópico mesmo. E uma vez que você se foi taxado como alérgico, vamos pegar o exemplo do camarão, né? É para a vida toda. Depende do alimento que a gente estiver falando. Leite, ovo, soja, trigo... tipicamente passam ainda durante a infância. Peixes, frutos do mar, amendoim e castanhas, eles são lifelong, né? Persistentes para o resto da vida. Independente da quantidade que está sendo consumida. Independente da quantidade. Pouco já é o suficiente. Por exemplo, às vezes alguém fala, não, mas cozinhou junto, etc., é o suficiente. A quantidade a partir do qual, né, uma pessoa pode fazer reação é individual e variável. Então, tem gente que até com cheiro pode fazer reação e tem outros que precisam ingerir uma quantidade maior. Mas independente de qual seja seu limiar, esses últimos 4, amendoim, castanhas, peixes e frutos do mar, tipicamente persistentes. E pode acontecer isso mesmo, tipo, contaminou, mas eu não comi, mas foi feito e foi utilizado um utensílio, por exemplo... né? Ou aqueles buffets, né, que usam a mesma colher, é suficiente para levar a proteína de um lado para o outro e pode dar sim contaminação. Nós não estamos preparados, olhando agora, olhando para restaurantes, cardápios, etc. Às vezes você vê alguma coisa escrita, Rosana, né? Atenção, isso que você está tocando. Etc. Mas eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Não, né? É de uma importância. Agora, na terceira semana de maio, a gente tem a Semana de Conscientização Nacional de Alergia Alimentar. E é o que a gente está, na Viasbai, né, propondo como tarefa esse ano, que é levar essa conscientização para restaurante. Porque o número de pacientes que a gente tem é gigante, assim. Vai leite? Não, mas é alguma coisa frita na manteiga, né? E assim por diante, assim... As pessoas talvez ainda não tenham essa noção da gravidade. Então, isso é fundamental, porque na Europa, nos Estados Unidos, qualquer coisa realmente está escrito no rodapé do cardápio, símbolos diferentes. Ou mesmo o profissional que está atendendo, muitas vezes ele questiona, né? Alguém é alérgico, etc., porque esse prato tem alguma coisa. Eu acho que, né? Eu acho que nesse aspecto tem que melhorar. Para a gente finalizando já, nesse caminho de informação, teve uma época que o grupo de Põe no Rótulos, as mães, a associação de pacientes, teve um trabalho importante aqui no Brasil, Diria fundamental. Eu também acho. Divisor de águas. Eu acho que foi um divisor de águas. Conta um pouquinho dessa como é que era antes e como é que é hoje do rótulo, né? Na época que eu comecei a fazer alergia alimentar, a gente tinha que saber, assim, 18 sinonímias de leite e ovo. Então, aparecia como albumina, soralbumina. Não, eles
Colocaram assim, para colocar de uma forma que todo mundo entenda e saiba o que está comendo. Então, os principais alérgenos é obrigado, agora pela legislação, está escrito em qualquer produto industrializado. Contém leite, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, milho, tudo isso. Agora está explicado, né? Isso mesmo. Isso é fundamental, porque como é que alguém que vai fazer uma dieta de exclusão não consegue compreender o que está escrito, os ingredientes do rótulo, né? Sim, mudou a vida dos alérgicos. Bom, a gente só tem a agradecer, né, Rosana? Aprendemos muito. Eu aprendi um monte, você. Foi um enorme prazer. Renata, obrigado pela presença. É sempre uma alegria ter você com a gente aqui. Esse nosso podcast, ele é um podcast de saúde. Você que nos acompanha pode ouvir esse e todos os outros episódios no R3K Oficial, no YouTube, no Instagram, nos tocadores de podcast. E siga-nos lá no nosso site também, onde muitas informações e muitos outros podcasts podem ser acessados também, sempre com informação de muita qualidade, né, Rosana? É isso aí. Você quer divulgar o Instagram da Renata? É isso que eu estava vendo aqui. @doutora Renata Coco, com 2 Cs, né? Tem muita informação também e, lógico, @Renato Kifuri, @Rosana Richman e, claro, o @R3K Oficial. Obrigado. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Até a próxima, gente.